Olá, mais uma vez obrigado pela sua companhia. Nós estamos na série Hora de Despertar. Esses estudos têm sido maravilhosos, têm abençoado a vida de tantas pessoas e hoje nós já estamos no estudo de número 4 e falaremos sobre o tema Despertando para ser semelhante a Jesus. O texto bíblico está em 1ª carta de Pedro, capítulo 2, do verso 21 ao 25. Nós vamos conversando aí de versículo em versículo. Primeiro, verso 21, que diz: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisaduras. Bom, a quem você está imitando? O maior desejo de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. A palavra imitadores no original é a mesma palavra que é traduzido para mímica, é a mesma base da palavra para mímica. E Paulo aqui está dizendo, em outras palavras, que nós temos que fazer mímica de Deus. Para imitar alguém, é preciso admirá-lo e também conhecê-lo. Quando vemos uma pessoa assim, bonita, inteligente, um artista ou quem sabe até um professor, pastor, pastora, a quem gostamos muito, nós começamos a imitar essa pessoa. Muitas vezes a roupa, às vezes o jeito de falar, o corte de cabelo. Então, quando a gente olha para Jesus, o que Jesus quer que nós o imitemos? Bom, fica claro que Jesus ele deixou algumas marcas ou pegadas que está nas Escrituras que nós deveríamos seguir, que nós deveríamos ser exemplo. E o que nós temos que imitar quando olhamos para Jesus? No texto nós acabamos de ler, e aí no verso 22, a primeira coisa que está aí é a nossa capacidade, a capacidade dele de resistir ao pecado. O verso diz: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, fica claro aí que Jesus ele quer que nós o imitemos na capacidade de resistir ao pecado. Talvez esse tempo tenha representado um tempo de muitos fracassos ou quedas espirituais. E você pode, numa queda, tomar dois caminhos. Ficar lamentando por ter caído errado, e talvez já muitas vezes, ou você pode se dispor a levantar e lutar contra o pecado. É importante a gente entender de forma muito clara que ninguém consegue vencer o pecado na força do próprio braço. Na carne não dá para vencer o pecado. É necessário a capacitação da graça de Deus em nosso espírito. É a natureza divina dentro de nós que subjuga a força do pecado, porque foi essa natureza de Cristo que o tornou vencedor. Jesus, ele quer que nós o imitemos na capacidade de resistir ao pecado, porque, como uma certa vez eu ouvi, eu achei muito interessante a fala, que nós não somos pecadores lutando para ser santos, nós somos santos lutando contra o pecado. E também ele quer que nós o imitemos na capacidade de evitar a amargura. A gente não tem como evitar o que acontece com a gente, mas a gente que decide o que vai acontecer dentro da gente. No verso 23, Pedro diz: o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava àquele que julga com justiça, que julga justamente. Sabe, muitos têm sido contaminados por essa raiz de amargura e que ela tem destruído a vida espiritual de muita gente. Porque quando esse sentimento ele se instala na alma da gente, a gente começa a definhar e espiritualmente até desfalecer e morrer espiritualmente. Uma coisa interessante no texto é que Jesus não tratava ninguém com a mesma moeda. Jesus não revidava.
ele se entregava e entregava àquele que julgava retamente. A única forma da gente evitar que o sentimento de amargura se instale em nosso coração é ter um coração perdoador. O perdão tem que ser um gatilho que dispare tão logo alguém nos faça algum mal. E Jesus tinha esse coração perdoador, compassivo, não é? Se ele vive dentro de nós, a misericórdia deve fazer parte dos nossos relacionamentos. Se ele está em nosso coração, se Jesus está presente dentro de nós, em nosso coração, se ele vive em nós, o ódio e a amargura não pode mais fazer parte da nossa vida, não pode mais contaminar a nossa vida. Mas ele quer também que nós o imitemos na capacidade de suportar provação. Se você quer seguir a Jesus, saiba que este caminho não é um caminho fácil. A provação, não somente ela é importante, como ela também é necessária. Porque a chave para a gente manter a alegria cristã em meio à provação, é entender o que Deus está fazendo em nós e por nosso intermédio no momento que nós estamos atravessando no nosso sofrimento. No capítulo anterior, no versos 6 e 7, Pedro diz: em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que sejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, quando Pedro ele compara o efeito da provação em nossa vida, né, na nossa fé, é o efeito do fogo ao ouro. Então, assim como o fogo natural ele tem uma capacidade de purificar o ouro, o fogo da provação ela tem essa capacidade de purificar a nossa fé, de queimar de nós tudo aquilo que não tem valor e que é sem valor para o nosso caráter. Nesse processo, a dor ela é inevitável. Afinal, nós estamos falando de fogo, nós não estamos falando de outra coisa. E a intenção do autor foi essa mesmo, mostrar que o fogo ele queima. No entanto, o ganho sempre compensa as percas que nós teremos. Bom, este pode ser o tempo talvez do seu deserto, pode ser o ano da prova, da tribulação. Se você decidir permanecer firme na luta, Deus garante manter você de pé e mais fortalecido quando tudo isso passar. Jesus disse em sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu, ele é um exemplo de que nós também venceremos se seguirmos as suas pisadas, se nós o imitarmos como ele aqui viveu, nós venceremos. Um livro muito interessante que eu li certa vez, que impactou muito a minha vida. Em seus passos, o que faria Jesus? A gente sempre tem que perguntar: o que Jesus faria no momento que eu estou vivendo, enfrentando a situação que eu estou enfrentando? Bem, essa é a palavra para hoje. Espero que tenha encontrado lugar no seu coração. Compartilhe com os seus amigos, compartilhe com alguém que precisa também, assim como você tem sido abençoado por essas lições, compartilhe com outras pessoas. Esse é o estudo que nós conversamos na célula. Logo mais estaremos conversando, discutindo esse tema na célula, que será um tempo de muita edificação, mas você pode usar no momento que você estiver, onde você estiver, que seja para a edificação da sua fé, seja uma palavra de Deus para a sua vida. Bom, até o próximo estudo, semana que vem, mais um vídeo com mais uma lição, e caminharemos nesse tema aí por mais 4 lições. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.